Meus irmãos, abramos a Bíblia Sagrada, o Evangelho, ou melhor, livro escrito pelo profeta Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Vamos estar meditando na poderosa palavra de Deus. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Querido Deus, Pai bendito, santo e fiel, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós queremos te louvar por esta oportunidade, te bendizer porque tu és santo, maravilhoso e poderoso. Pai, abre a porta da palavra, fala conosco, em o nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero louvar a Deus também pela vida dos demais pastores que estão aqui em minha retaguarda. Deus continue abençoando cada um dos servos do Senhor, e especialmente o nosso amigo, pastor João. Deus continue honrando a sua vida. Queridos irmãos, o texto que acabei de ler agora, sem sombras de dúvidas, é um texto bastante conhecido de todos nós. Quem nunca leu, ouviu alguma coisa, alguma palavra consubstanciada neste texto bíblico? É sabido de nós que quem escreveu este livro foi o próprio profeta Isaías. Isaías, segundo a Bíblia Sagrada, ele era filho de Amós. Amós, que era uma figura muito importante em Judá. Só no livro de Isaías, o nome de seu pai, Amós, é citado, é mencionado 13 vezes neste livro. O profeta Isaías, ele era neto do rei Joás. Joás, que era irmão de Amós. Isaías, ele era sobrinho do rei Amazias, e por isso logo era primo do rei Uzias. Isaías, ele não tornou-se rei de Judá, porque o seu pai foi o segundo filho do rei Joás. Por conta disso, Isaías, ele era príncipe em Judá. Há quem diga que Isaías, dentre os profetas biográficos e não biográficos, foi o único profeta que trazia em sua vida ou em suas veias o sangue azul.
falando de profeta biográfico e profeta não biográfico, os profetas biográficos foram os profetas que profetizaram e escreveram as suas profecias. Os profetas não biográficos foram aqueles que profetizaram, mas não escreveram o que profetizaram. Por exemplo, o profeta Elias, ele é um profeta não biográfico, porque ele profetizou e não escreveu as suas profecias. O profeta Eliseu também era um profeta não biográfico, porque ele profetizou e não escreveu as suas profecias. Já o profeta Isaías, ele era um profeta biográfico, porque ele, além de profetizar, ele também escreveu as suas profecias. Além disso, ele era o único dos profetas maiores e também os menores que levava em suas veias o sangue real. Este profeta, a Bíblia diz que ele era casado e bem casado. Se você abrir a sua Bíblia, ainda no livro escrito pelo profeta Isaías, no capítulo de número 8 e o versículo de número 3, a Bíblia diz que ele era casado com uma mulher cujo nome era profetisa. Dentre os teólogos há uma grande questão aqui. Uns dizem que ela tinha o nome de profetisa porque o seu esposo era profeta. Há quem diga também que ela tinha o nome de profetisa porque a mesma também tinha um ministério profético. Então o que se sabe é que a esposa do profeta Isaías está inserida em um grupo muito bem selecionado da Bíblia, de mulheres que receberam este título. Apenas 4 mulheres na Bíblia receberam este título, o título de profetisas. A primeira, a esposa do profeta Isaías. A segunda, a profetisa Débora, filha, mulher de Lapidote, que foi juíza nos tempos dos juízes. Também a terceira mulher que recebe esta nomenclatura na Bíblia é a profetisa Uda, que estava a profetizar desde a época de Neemias. E a terceira mulher da Bíblia que recebe, ou a quarta mulher, é a profetisa Ana, aquela que servia a Deus no templo na época de Jesus, que era viúva e estava ali servindo ao Senhor com muita alegria. Queridos irmãos, Isaías também tinha 2 filhos. A sua esposa possuía 2 filhos. O nome do primeiro é curioso, Seá-Jazub, que significa os remanescentes voltarão. Isaías era tão ligado às suas profecias que Deus disse para ele: o nome do teu primeiro filho será uma profecia para a Síria e também para Israel. Mas o segundo filho deste profeta, o nome era Maê-Salal Raisbais, que significa despojos pronto. Tanto o primeiro filho do profeta como o segundo filho do profeta eram profecias sobre a Síria e sobre Israel. Outra curiosidade deste livro: os irmãos sabem que a Bíblia contém 66 livros e que a Bíblia divide-se em 2 partes. A primeira parte, o Antigo Testamento, com 39 livros, divididos-se nos Pentateucos, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Mas o livro de Isaías, há quem diga que é uma mini Bíblia, porque a Bíblia contém 66 livros e o livro do profeta Isaías contém 66 capítulos. A Bíblia
divide-se em duas partes. A primeira, Antigo Testamento, 39 livros, e a segunda, Novo Testamento, com 27 livros. Há quem diga que o livro deste profeta também divide-se em duas partes, além de ser uma mini Bíblia, porque contém 66 capítulos. Este livro também divide-se em duas partes, segundo os mestres das Escrituras. Os primeiros 39 capítulos do livro do profeta Isaías falam da lei de Deus, falam de juízos do Senhor na sua proeminência. Mas se você ler a partir do capítulo 40, o livro do profeta Isaías vai estar falando de Deus reinando sobre a terra, do reino milenar de Cristo. Então o livro de Isaías é um livro que podemos comparar com a Bíblia no todo. É por isso que Isaías é considerado um dos maiores escritores de toda a Bíblia. Quando nós meditamos acerca dos profetas bíblicos, a gente pode perceber que o profeta Isaías era diferenciado. Você pode me ajudar a pregar e dizer para esta pessoa, diga: o profeta Isaías era um profeta diferenciado. Aí você pode estar se perguntando, mas por que quando nós meditamos acerca do profeta Jeremias, que é considerado na Bíblia o profeta das lamentações, o profeta chorão? Isaías, meus irmãos, o profeta Jeremias na Bíblia é chamado de profeta das lágrimas. Quando nós meditamos acerca do profeta Daniel na Bíblia é chamado, considerado, cognominado, vaticinado como o profeta dos sonhos. Quando nós meditamos acerca do profeta Ezequiel na Bíblia é chamado do profeta das visões. Mas quando nós meditamos no livro do profeta Isaías, que eu já li várias vezes, estes 66 capítulos, nós descobrimos que Isaías, ele é considerado o profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Você pode olhar, você pode ler, procurar em todo o Antigo Testamento, você não vai descobrir um profeta que mais profetizou acerca do Messias do que o profeta Isaías. Foi ele quem profetizou, pastores, dizendo: e eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Foi ele também quem profetizou, dizendo: e eis que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Foi ele quem descreveu o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, mostrando a morte vicária, expiatória. Ele no capítulo 53, ele começa a profetizar dizendo: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então Isaías, meus irmãos, foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias, acerca do advento do Senhor Jesus. Mas há um problema, missionária, na cronologia da escrita
profeta de Isaías. Há quem defenda, pastores, que o capítulo 6 de Isaías, na verdade, seria o capítulo 1, e que o livro está de forma invertida, porque se você perceber, o capítulo 1 de Isaías começa com a breve biografia, mostrando quem é ele, quem é seu pai, onde ele morava, e depois ele continua dizendo: ai da Síria, ai de Israel. Começa a falar e pregar desde o capítulo 1 até o capítulo 5. Isaías só vai perseguir e profetizar para as pessoas, mas quando chega o capítulo 6, ele tem uma mensagem diferenciada. Olha como ele começa a dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aperta a mão desse teu vizinho aí, segura a mão dele aí. Diga assim: a vida do profeta foi mudada, transformada a partir do capítulo 6. Diga: depois do capítulo 6, a vida do profeta Isaías, pastor João, nunca mais foi a mesma. No capítulo 1 ele já profetizava, no capítulo 2 já tinha credencial de profeta, no capítulo 3 já falava como profeta, no capítulo 4 já era considerado como profeta, no capítulo 5 era chamado de Navi, mas o capítulo 6 foi um diferencial na sua vida. A vida dele nunca mais foi a mesma. A partir do capítulo 6 ele foi chamado de profeta messiânico, mas você não vai ver nenhuma profecia acerca do Messias antes do capítulo 6, mas depois do capítulo 6 ele começa o capítulo 7 falando acerca do Messias. Eu tenho uma mensagem de Deus para a tua vida nesta noite. Só você que recebe, faz um favor, levanta essa mão lá no alto, por favor. Deus me trouxe lá do final do Pernambuco para trazer uma mensagem apoteótica, profética, que vai mudar vidas nesta noite. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu vou abrir a tua visão, eu vou te mostrar coisas que você nunca viu. Você vai contemplar segredos da parte de Deus, e a tua vida será totalmente tomada por uma glória que vai descer do céu a partir desta noite. Deus está te dando visões, Deus está te dando revelações, Deus está abrindo os teus olhos espirituais. Deus não te chamou para ser urubu só para ver carniça. Deus não te chamou para ser porco só para olhar para a lama. Deus não te chamou para ser uma avestruz, para estar sempre olhando para baixo. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu estou te dando visão de águia, visão de águia, visão de águia. Alamanda vas, ela manda Gácia, Eremito Providácia.
Alamanda Camara Súbria. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Sabe qual é o problema da igreja odierna? É que nós temos a síndrome da mulher encurvada, pastor. Está na igreja, mas só olha para baixo. Está na igreja, mas só vê as coisas de baixo. Está na igreja, mas não consegue olhar para cima. O Senhor está dizendo para você: olha para o alto que o teu socorro está. Alácia. Ainda tem outros que têm a síndrome da mulher de Ló. Só vive olhando para trás, olhando para Sodoma, olhando para Gomorra. O Senhor te trouxe aqui, tem cuidado, escapa por tua vida. Quem já saiu de Sodoma não pode mais, está olhando para trás. Escapa por tua vida, olha para cima. É por isso que o salmista disse assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Oh glória, oh glória, oh glória. O Senhor te trouxe aqui para falar contigo. Tem crente, meus irmãos, que deixou de olhar para cima, para olhar para baixo. Deixou de ter amizade com o céu para ter amizade com a terra. Ainda tem aqueles que têm a síndrome de Eva, que vive conversando com cobra, com serpente, com cascavel. Segura a mão desse crente do teu lado aí. Diga: Deus não te chamou para ter amizade com cobra. Diga: Deus não te chamou para ter amizade com serpente. Deus não te chamou para ter amizade com víbora. Deus te chamou, meus irmãos, para ser ovelha até a presença e a glória do teu nome. Levanta a mão que eu vou profetizar. Vai, a cobra quer te picar, mas Deus está te dando livramento nesta noite. Oh glória, a cobra quer te picar, ela é traiçoeira, é venenosa, mas Deus está nesta noite falando com você. Escapa, te livra, sai de perto, não te contamina. Labandavasse decandarácia. Oh glória, eu vejo na Bíblia, pastor, pessoas que tiveram as suas vidas mudadas depois de um encontro com Cristo, depois de uma visão de Deus. Quem não lembra do Jacó, suplantador, ludibriador, ladrão de bênção, dava trabalho para seu pai, dava trabalho para seu irmão, dava trabalho para Labão. Saiu da casa do pai fugitivo, saiu da casa de Labão fugido também. Mentia dizendo que era Esaú, quando na verdade era Jacó. Queria ser uma coisa, mas Deus não chamou ele para ser Esaú. Mas Deus tem um encontro, sempre Deus tem um encontro. E diz a Bíblia Sagrada que depois de 20 anos que ele passou na casa de Labão, passou filhos, passou riqueza, passou família. E lá no Jaboque, Jacó teve um encontro com Deus. E quem tem encontro com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. Quem tem um encontro com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma. E eu vim nesta noite não brincar de pregar, eu vim ser boca de Deus para a tua vida. Te prepara, ou você vai ter um encontro com Deus, ou Deus vai ter um encontro com você. Deus, alácia, oh glória, me abençoa. E a Bíblia diz que a teofania
companhia. O próprio Cristo apareceu no val de Jaboque. Enquanto Jacó queria ser abençoado, Deus queria que Jacó abrisse seu coração. Porque Jacó pode mentir para Esaú, Jacó pode mentir para Labão, Jacó pode mentir para Isaac, Jacó pode mentir para Rebeca, Jacó pode mentir para pastor, Jacó pode mentir para diretora, Jacó pode mentir para todo mundo. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, levanta as duas mãos para receber uma glória que Deus reservou para esta noite. Vai, levanta essa mão agora. Vai, abre teu coração agora. Abre teu coração agora. O Senhor está mudando o teu nome. O Senhor está mudando a tua história. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu vou tocar em você hoje. Receba o toque agora. Vai. Você não é o que disseram que você é. Você não é o que você pensa que você é. Você é aquilo que Deus projetou para a tua vida, para você ser. E o Senhor me manda dizer para você nessa noite: receba o toque que desce sobre a tua cabeça agora. Toca, 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 toca. Receba em nome de Jesus. Damácia. Ramanda galabaraga sobre de candaramanda gácia. Ramandegaço bedecandaramanda gácia de candarácia. Eremite plovidarabacalabara súbria. Oh glória. Olha para este crente do teu lado aí. Diga assim: Jesus vai acalmar feras por esse dia. Diga, ele vai ter encontro com feras indomáveis por esse dia. Saulo de Tarso perseguia a igreja, tocava nos crentes e pegou carta para matar os irmãos na cidade de Damasco. Mas o céu se abriu, a glória de Deus desceu e Cristo no meio do caminho derrubou Saulo do cavalo. E ele teve que reconhecer que o Cristo Todo-Poderoso é Senhor. Jesus está amansando a fera. Quantos pegam esta palavra? Jesus vai amansar a fera. Te prepara. Perseguidor vai andar com Bíblia. Perseguidor vai entrar por essas portas. Te prepara, porque o céu está descendo e está visitando alguém na tua casa, no meio da tua parentela. Não vai morrer, vai entregar a vida para Jesus. Vai entregar a vida para Jesus. Alamandagacia. Eremite plovidarabacandarácia. Deixa eu continuar que meu tempo está indo embora. Já entrego o microfone já. Mas Isaías disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu fui para a casa do Senhor. Olha para cá. Isaías foi para o lugar certo enquanto todo mundo estava chorando. Ele olhou para o trono de Judá, estava vazio, pastor. Olhou para a família, todo mundo estava de luto. Olhou para todo o Judá, o povo chorando. Então ele falou: eu vou para a casa do Senhor adorar. Segura a mão desse crente aí. Diga assim: Isaías não viu o Senhor num palácio. Diga: Isaías viu o Senhor no templo. Diga: a revelação não veio no campo de batalha, mas no lugar da adoração. É no templo, pastor, que o mistério acontece. É no templo que Deus fala. É no templo que Deus se revela. Quem não lembra de Samuel? Estava lá dentro do tabernáculo, deitado na porta do tabernáculo. Não importa como você venha, se veio cansado, se veio doente, se veio fatigado, é no templo que Deus se manifesta. É no templo que Ele chama pelo teu nome. Oh glória, me ajuda a pregar. Coloca a mão no ombro desse crente aí. Diga assim: Deus está chamando você pelo teu nome. Diga: Deus está te chamando pelo teu nome. Deus está chamando pelo teu nome. Deus está mudando a tua história. Oh glória, é dentro da casa de Deus que Deus chama pelo teu nome. É dentro da casa de Deus que Deus
pastor, já cansado em idade, sua mulher Isabel, avançada em idade, estéril. Zacarias vivia chorando, sofrendo, um sacerdote estéril. Mas Deus lá no templo, enquanto ele estava servindo a casa do Senhor, Deus mandou Gabriel. Deus mandou Gabriel. Oh glória! Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Levanta a mão que eu vou profetizar. Terás prazer e alegria. A vergonha vai cair por terra. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: você não vai ser envergonhada. O diabo não vai entristecer o teu coração. O Deus que te chamou para a obra é o Deus que manda te dizer nesta noite: eu vou operar um milagre. A vergonha não será a tua companheira. Abre esta boca, porque Deus está fazendo, oh glória, Deus está trazendo à existência aquilo que não existe. Deus está te dando aquilo que você pensou que não viria. Marca essa data, 24 de agosto de 2025. Jesus está quebrando laço agora. Abra a boca, adora, 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 adora. Vai, abra a boca. Olamenta calabara súbia. Eita Márcia, eita labaragatori me convidasse. Não vou continuar, ficar apenas no primeiro tópico. Outro dia eu venho terminar, mas fica de pé, com a permissão do pastor. Segura a mão desta pessoa aí. Oh glória, aperta a mão dessa pessoa aí. Oh glória, fica de pé, porque Deus tem algo para falar com você agora. Fica de pé, fica de frente para uma pessoa do teu lado aí. Fica de frente para pelo menos uma pessoa aí. Diga: te prepara. Diga: é no templo que Deus vai calar a boca do falador, a boca do perseguidor. Diga: Ana estava depressiva, não comia e não bebia. Diga: Penina a irritava, esculhambava. Diga: mas quando Ana foi para o templo, Alamandagácia, Alamandagácia, Eremitoprobidácia, vai, Deus lembrou-se de você nesta noite. Diz para ela, vai, diz para ele: Deus lembrou-se de você nesta noite. A vergonha está acabando hoje, a dor está acabando hoje. Abraça ela, diga: vai para casa, come e bebe e te alegra, porque tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Alava soreanda camanas. Pode adorar, a igreja. Jesus está na casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Emane a sombra da rebácia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. O seu fogo é a minha vida e nunca me cansarei. Canta, igreja. Posso ouvir a tua voz
palavra do Senhor Jesus é escudo para mim e para a tua vida. A palavra do Senhor Jesus fortifica quem está fraco aqui nesta noite. Se tiver alguma pessoa não evangélica e queira aceitar Jesus Cristo, venha-se embora. Jesus está com os braços abertos aqui nesta casa. Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Bendito é o Senhor dos exércitos.